Muito bem, meus caros, chegando aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo, e hoje vamos falar de um artigo muito importante, o artigo 43, porque estamos inaugurando a seção 3 das penas restritivas de direitos, e vamos falar quais são as penas restritivas de direitos. Bem, como vimos anteriormente, de acordo com o artigo 32 do Código Penal, as penas são de 3 categorias: penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e penas de multa. Vimos até o artigo 42, não é? As penas privativas de liberdade. Agora, inaugurando a seção 3, vamos começar a falar das penas restritivas de direitos. No artigo 43 se fala quais são essas penas. Depois, no artigo 44, importantíssimo, já anota aí, porque será o nosso próximo podcast. Vamos falar das condições, quando que se aplicam as penas restritivas de direito. Anotem aí. Mas hoje vamos para o artigo 43. Bem, vamos para a redação então do artigo 43. Penas restritivas de direitos. Artigo 43. As penas restritivas de direitos são: 1. Prestação pecuniária. 2. Perda de bens e valores. 3. Limitação de fins de semana. 4. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. E 5. Interdição temporária de direitos. Bom, pessoal, as penas restritivas de direito também são chamadas de penas alternativas, né? Porque elas são alternativas à pena de prisão. Ao invés do sujeito cumprir a pena com a restrição da sua liberdade, ele acaba cumprindo a pena de outras maneiras, né? De formas alternativas. Até 1998, final de 98, nós tínhamos menos penas alternativas. E, aliás, as penas alternativas eram pouquíssimo aplicadas no Brasil. Mas veio uma lei, que foi a Lei 9714 de 98, que alterou as penas restritivas, ampliou o seu rol, de modo que hoje essas penas alternativas são bastante aplicadas e muito interessantes, porque das finalidades da pena, a ressocialização é um ponto bastante interessante. As penas alternativas ressocializam, sim, aproximam. Não foi um nem dois clientes nossos aqui que cumpriram penas alternativas e depois de cumprir a pena continuaram ainda no serviço ali gratuito, no serviço voluntariado, né? Então é bem interessante mesmo. Infelizmente, como diz Luiz Flávio Gomes, né, as penas alternativas não são para todo mundo, não dá para aplicar em todas as situações, mas elas são muito interessantes, até porque o Estado gasta muito com os presos, não é? Mensalmente, cifras muito altas, e na pena alternativa, além do Estado não gastar, pelo contrário, ele recebe. Então, isso acaba gerando um benefício social também bastante grande. Bom, vamos falar então das penas restritivas, né? A mais comum das penas alternativas é a prestação de serviços à comunidade e entidades públicas. Isso está no item 4, né? Mas já vamos falar dela de início, porque ela é a mais comum, a mais aplicada, não é? Consiste em tarefas gratuitas em hospitais, escolas, creches, orfanatos, né, entidades assistenciais, culturais, à razão de 1 hora para cada dia de pena. Então, se ele foi condenado a 2 anos, por exemplo, durante 2 anos, sábado, domingo, feriado, Copa do Mundo, Natal, o que for, todos os dias ele deveria cumprir essa prestação de serviços à comunidade.
Ah, professor, mas é muita coisa, né? Ali todos os dias, meu Deus, não tem isso não. Então, prefere ir preso? Não, prestar serviço. É claro que essas horas, né, elas são fixadas de modo a não atrapalhar a jornada normal de trabalho de alguém. Então elas podem ser fixadas de manhã, de tarde, de noite e até acumuladas no fim de semana, porque a gente pensa, são 7 horas semanais, né, basicamente, 1 hora por dia, então elas podem ser acumuladas em um único dia também. Isso está de acordo com o juiz da execução, é ele que vai fixar essas penas, né, e a forma do seu cumprimento e as entidades. Também vale destacar que não tem nada de forçado, ele vai ser humilhado no trabalho, não. Serão exatamente extraídas as habilidades do próprio condenado, né? Então ele será explorado dentro das suas habilidades, isso é muito interessante. Outro detalhe é que se a pena for maior que 1 ano, ela pode ser cumprida em menos tempo, porque a pessoa pode até dobrar o tempo de horas. Então, ao invés de fazer 1 hora por dia, poderá fazer até 2 horas por dia, e com isso diminuir o tempo de prestação de serviços pela metade do tempo também. Bom, agora seguindo a ordem do artigo 43, né, nós violamos essa ordem porque começamos pelo inciso 4º, mas porque é a mais aplicada das penas alternativas, mas agora seguindo a ordem, no inciso 1º se fala de prestação pecuniária, né, prestação pecuniária, elas paga à vítima, aos seus herdeiros, ou entidades públicas ou privadas de caráter assistencial, né, de modo que o sujeito ele pagará salários mínimos ali para essa entidade, que será fixada pelo juiz, né? Pode ser fixado ao invés de em dinheiro, pode ser de outra maneira? Sim, é muito comum. Cestas básicas, materiais de construção, cadeiras de roda, enfim, depende da entidade que será assistida ali. Se a prestação pecuniária for paga à vítima, é claro que o que for pago a título de prestação pecuniária será descontado de uma eventual e possível futura indenização, né, numa ação civil ex-delito, né, é possível esse desconto também, tá, pessoal? Então a prestação pecuniária, que é uma novidade de 98, também é bastante aplicada. Por outro lado, nós temos no inciso 2º a perda de bens e valores, que demanda ainda uma regulamentação, né? Porque o condenado poderá perder os seus bens lícitos. Não estamos falando de bens ilícitos, porque bens ilícitos já são objeto de confisco. Isso já seria normal, né, num crime, numa condenação, mas ele pode perder o seu acervo lícito, né, em favor do Estado, mas para isso demanda uma regulamentação que ainda não veio. Vale destacar que lá na lei de drogas, por exemplo, já há uma regulamentação para essa perda de bens e valores, tá certo? O inciso 3º fala da limitação de fins de semana, que são ali estudos, né? O sujeito ficaria aos sábados e aos domingos em casa de albergado ouvindo palestras. Bom, não tem casa de albergado, ou tem muito poucas casas de albergado, mas os juízes da execução, eles podem, né, ao invés de casa de albergado, ter outras alternativas, né, educacionais ali para o condenado. Essa limitação de fim de semana, ela é pouco complicada, né, pessoal? Comparada ali com a prestação de serviço ou a prestação pecuniária, é claro que a limitação de fim de semana, ela acaba sendo pouco aplicada, né?
mas ela é aplicada ainda, Isso depende da característica da comarca, da característica do juiz, né? Então isso vai depender bastante. E por fim, né, pessoal, inciso 5º, nós temos também a interdição temporária de direitos. Perceba que não é a perda de um direito, é uma interdição temporária. Então, por um período, ele não poderá frequentar determinados lugares. Por exemplo, imagina, ele praticou um crime no estádio de futebol, aí por um período ele não pode ir a estádio de futebol, não pode ir a bares, não pode ir a determinados lugares, né? Mas também ele pode ficar restrito de, por exemplo, participar de certames de interesse público. Imagina que o sujeito praticou uma fraude, um concurso, né? Então, por um período, ele pode estar restrito também nesse direito. Então, essas restrições, o que vale lembrar é que ela não é definitiva, é temporária. Por um período, ele pode ter restrições. Bom, pessoal, então é isso, né? No podcast de hoje vimos as penas restritivas de direito, mas lembre-se, nos próximos nós vamos esmiuçar mais esse tema, inclusive falando mais sobre como se aplica as penas alternativas e dando mais detalhes de algumas penas alternativas, porque há artigos próprios falando, por exemplo, da situação da prestação de serviço à comunidade, a interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana, tem artigos próprios para isso, tá certo? Vamos ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima!